pessoal, quando eu pedi vida para vocês no Candy Crush, por favor, tenham piedade da professora e enviem. Hoje a gente vai falar como é que o Brasil aí se tornou um país sem escravidão, um dos últimos países, o último país da América a não ter mais trabalho escravo. Primeiro, a Inglaterra, nessa época, já era uma potência marítima. E através do comércio internacional do tráfico negreiro, ou seja, através do comércio de pessoas que naquela época eram encaradas como simples mercadorias, a Inglaterra pressionou diversos países a começarem a utilizar o trabalho escravo africano. Então quem fazia todo o tráfico internacional era a Inglaterra. Claro que a Inglaterra lucrava muito com isso e Portugal passou também a entrar nesse circuito. E no século XIX, a Inglaterra passa por um período diferente. A Inglaterra já está industrializada, já é uma potência industrial. Então a Inglaterra não vai querer mais que as pessoas sejam escravos. Porque vejam bem, analisa comigo. Se você é escravo, você não vai ter salário. Não tendo salário mensal, você não vai poder consumir esses produtos industrializados, que vêm por vezes, na maioria das vezes, da Inglaterra. Então a Inglaterra no século XIX muda de perfil, principalmente no século XIX. Aí de principal traficante de escravos africanos, a Inglaterra passa a ser a maior incentivadora da abolição da escravatura. E é nesse contexto que a gente tem que entender como é que o Brasil deixou de utilizar o trabalho escravo. A gente vai ter a Inglaterra cada vez mais pressionando esse Brasil e pressionando esse segundo império ali do Dom Pedro II a realizar a abolição da escravatura para que esses escravos passem a ser consumidores de produtos industrializados da Inglaterra. A gente tem ali em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico internacional de escravos africanos. Então, a partir daquele momento, a legislação falava: você pode vender e comprar escravos dentro do Brasil, mas você não vai poder mais importar da África. Ali na década de 70, a gente tem o que a gente chama de leis para inglês ver. A primeira lei para inglês ver, ou seja, uma tentativa do Brasil de dizer: oi, Inglaterra, eu estou aqui trabalhando contra a escravidão, só que vamos aos pouquinhos, não vamos abolir aí do nada, vamos começar aos pouquinhos. Então a primeira lei é a Lei do Ventre Livre, ali em 71, onde toda criança que nascer numa barriga escrava vai se tornar livre. Qual é o problema disso? Por que é uma lei para inglês ver? Porque a criança, mais ou menos até os 8 anos de idade, vai viver dentro da senzala, junto com os seus pais, junto com a sua mãe, e ela não vai ter acesso à educação, não vai ter acesso a uma vida que uma criança livre teria. Então não vai ser uma grande modificação nessa sociedade escravista. Ali na década de 80, a gente vai ter avanços um pouquinho maiores. A segunda lei para inglês ver vai ser a lei do sexagenário, ou seja, toda criatura, todo escravo que tiver mais de 60 anos vai deixar de ser escravo. 60 anos. Ali no século XIX, não era todo mundo que chegava nessa idade. E daí você chegava de 60 anos, você trabalhou a sua vida inteira como escravo. Quem é que vai contratar um ex-escravo? Será que esse ex-escravo vai ser tão valorizado como mão de obra, como um trabalhador que está chegando agora, esse trabalhador imigrante ao Brasil? Não. Então também vai ser uma lei para inglês ver, tanto a do ventre livre quanto a do sexagenário, ali a partir dos 60 anos. Vocês estão percebendo que o Brasil ele liberou 8 e 60. Então a criatura até os 8 anos e a partir de 60. Só que se for ver, quem é que trabalha na nossa sociedade não é exatamente quem está aí. Então o Brasil fez essas leis paliativas que na verdade não resolviam era absolutamente nada. Até que a princesa Isabel, ali em 88, já sabendo que a abolição da escravatura era algo que não podia mais esperar,
a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Ué, daí ela virou redentora, ela fez políticas públicas de inclusão, deu terra para essa galera começar a trabalhar, forneceu escolas para ex-escravos? Nada, nada, não houve nada. Então essa Lei Áurea, ela é muito conhecida no meio acadêmico como da Lei Áurea ao Deus dará. Ou seja, abrem-se as portas das senzalas, mas a gente não tem nenhuma política de inclusão social desses ex-escravos na nossa sociedade. Então, sempre quando você for analisar a sociedade atual brasileira, quando você for analisar a questão de desigualdade social, desigualdade de oportunidades, você olha para o nosso passado. Olha aí como é que se deu essa abolição da escravatura. E daí reflete essa questão de oportunidades, a questão de representatividade na nossa sociedade. Tá bom, galera? Esse é um tópico bastante importante. Não se esqueçam de revisar tanto para a prova quanto para a vida de vocês. É importante para a gente entender o nosso Brasil de hoje. Tá bom? Beijo da prof. Beleza, people!